Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Conexão de Fora. Hoje, mais uma vez, aqui na direção do Brave, com essas mulheres maravilhosas. E hoje nós vamos falar de um tema bem polêmico, mas também muito atual, que é violência contra a mulher. É um tema que a gente tem visto sempre nas mídias, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, da realidade de mulheres próximas a nós, ou até mesmo de alguma delas. E aí a gente vai conversar e trazer para você também soluções, né? Para que você também possa ajudar mulheres aí que você conhece. Vamos lá, vamos começar se apresentando, cada uma de vocês. Eu vou me apresentar, eu sou Renata Souza, hoje eu sou mentora de mulheres, também sou gestora de equipe de vendas, e nós vamos falar um pouquinho desse mundo aí das mulheres. Com você, Celina. Oi, gente. Boa tarde. Estamos aí mais um podcast aí, estamos na direção do Brave, né? Eu juntamente com a Renata e com essas mulheres maravilhosas e vamos mais uma vez aí contribuir, né, vamos se aprofundar na realidade de muitas de nós, né? Sim. Então vamos aí junto tentar encontrar um caminho, uma solução e um entendimento melhor para a gente estar cada vez mais agregando para o reino, tá? Meu nome é Celina Martins, eu faço parte da liderança do Brave. Vamos aí às apresentações. Nós estamos aqui com a... Olá, meu nome é Paula Maria Schmidt. Eu sou mediadora de conflitos e advogada especializada em gestão de crise. Né? Trabalho na área com mulheres também, vindas de violência ou não, e aí a gente vai falar mais sobre isso, né? O que é violência, o que não é. E é um prazer, uma honra estar aqui mais uma vez com o Brave, que sempre tem muito a acrescentar nas nossas vidas, então agradeço desde já o convite. Olá, eu sou a Zaine. Trabalho de forma individual com projetos sociais, acolhendo mulheres e crianças e adolescentes que vêm de lugares vulneráveis que sofrem violência de todos os tipos. De todos os tipos. Olá, meu nome é Gerdônia, primeira vez aqui. Uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite, Renata. Meu nome é Gerdônia Almeida, sou psicanalista. Já trabalhei há algum tempo como advogada na área ali da violência doméstica. Meu olhar sempre foi muito voltado ali para o contexto, né? O porquê delas estarem passando por essa situação, né? Então, hoje eu estou atuando mais na área da psicanálise mesmo ali, vendo essa questão da dependência emocional, do que as mulheres, por que que elas continuam, né, nessas situações de agressão. E é isso. Estamos aqui com esse time de peso e eu vou começar com a Paula aqui para ela explicar para gente sobre o que é violência e o que não é. Fala para gente, Paula. Quando a gente fala em violência, o primeiro ponto que a gente pensa é realmente o tapa na cara, o empurrão, o machucado, briga generalizada e física, né? E aí, hoje isso vem mudando, graças a Deus por isso, porque quando a gente fala de violência, violência contra a mulher, a gente não fala só da violência física. A parte física é uma delas. E geralmente a parte física é o final de todas as outras violências. Então, quando a gente fala principalmente da Lei Maria da Penha, que desde 2012 mais ou menos trata da violência doméstica, da violência em si, a gente está falando de violência física, psicológica, a violência sexual e a patrimonial, né? Física, psicológica, sexual, patrimonial e teria mais uma ainda, a moral. E aí, quando a gente está falando disso, a gente vem nas nuances, e eu até estava brincando aqui que eu trouxe realmente algumas explicações de acordo com a lei, porque às vezes está ali e a gente não consegue ter acesso a isso. Então, cada uma que tem a sua visão e até a sua vivência, porque se uma coisa é difícil ser mulher, gente. Eu tenho uma filha de 9 anos e Helena me fez, né? Eu e Celina, a gente já conversou muito isso. Helena me fez me posicionar ainda mais sobre algumas coisas. Eu tô tendo que ter conversa da minha filha sobre gaslighting, que aí é uma coisa bem legal pra gente falar. Eu tô tendo que mostrar pra minha filha que a voz dela vai ser invalidada desde então, porque ela vem com as reclamações dela e o porquê isso, e como se posicionar, como não se posicionar. E a violência, ela começa na primeira infância. Sim. Então, quando a gente fala de violência da mulher, eu acho que tem esse caminho para a gente seguir aqui, em falar o que é cada uma delas, em trazer essas nuances novas, porque agora a gente fala de stalking, né? Essa era das mídias tem o stalking, tem ali a violência
cibernética, né? Sim. Que entra em todos os outros. Outro dia desse, uma menina se matou por conta de uma mentira que foi lançada num Instagram de grande alcance. Então, tipo, é uma violência o tempo todo. E aí, não é contra toda mulher, mas sempre uma mulher. Eu Sim. sempre falo isso. Não é contra todo. Não, mas é sempre uma mulher, né? Então, vai ser bem legal a gente trazer essas considerações aqui. A lei da Maria da Penha, ela falou, entrou, né, com muito curso em 2006, na verdade. Mas é importante a gente enxergar hoje, eu vejo muito isso, a questão da violência. O que chegou na violência física, né? Antes São todas começou as outras, né? com a outra. Então, assim, eu também, mãe de menina, eu converso. Hoje a Bia ainda está com 5 anos, mas eu já tenho uma necessidade de instruir ela do posicionamento, o que não é correto se fazer, que a voz alta não é correto. Então, assim, que a agressão já começa, desde o falar, da forma de falar, da forma de tocar. Então, não começa quando chega a agressão em si materializada, que eu chamo, né, a física, já vem desde lá. E, infelizmente, muitas vezes, isso vem da nossa infância também, né? Da onde a gente está desde a infância, às vezes a agressão que não, você é menina, não pode fazer isso, você é isso. Não, tem que obedecer, tem que ouvir, tem sempre aquele não, né? Então, assim, hoje, essa geração, a gente cria, igual a Paula tá com a dela de 9 anos, eu tô com um filho de 10, né? De 10 não, de 11 filhos, sempre é a idade dele. Nem se tivesse um monte de filho. E eu já tento, já estão dando comandos para ele através da irmã. Eu falo, não, você não pode falar assim com a sua irmã, você é o primeiro contato masculino depois do seu pai. Então, assim, o que você fizer a ela, você tá abrindo caminhos para outros fazerem também. Então, assim, você vai gostar, é sua irmã. Você quer proteger, ou você quer manter ela, né, nesse local. Ele, não, mãe. Então, assim, eu acho que o maior meio hoje que a gente tem é de entender essas pessoas que vivem isso, acolher e eu, na missão de mãe hoje, já implantar isso desde da infância, né? Pra gente era muito tabu, né, gente? É E aí, verdade. só um ponto que é muito importante falar, e trazendo aqui do Fórum Brasileiro de Segurança, que traz os dados do ano, quando a gente fala de violência contra a mulher, o ato mais estapafúrdio, assim, aquilo que causa mais impacto são os estupros, que a gente já pensa nisso. Só que os dados trazem que os estupros, 61% deles não são contra adultas, são crianças de 0 a 13 anos. Aí a gente fala, não, a gente tem que tratar da mulher, né? A violência. Mas está lá na infância, está lá na primeira infância, literalmente. Aí a gente tem um custo social, emocional de tudo isso. E aí fala que 86% são de 0 a 13 anos e 74% vai passar ali depois, quando delimita mais de 14 para mais, mas é muito pouco. E aí a gente está falando não só sobre a menina, mas também sobre os garotos, que aí eles vão para 61% e 10% tem menos de 4 anos. Então, olha quando a gente está falando de ultrajes que a gente vai vivendo, que muitas mulheres aí vai lá na sala da Gerdânia, que está com bloqueio que muitas vezes nem se lembra o que aconteceu. Sim. Eu já peguei mulheres que elas não lembravam do que tinha acontecido e de repente, numa sessão de terapia, aquilo destrava e ela começa a entender toda a miséria da vida dela, digamos assim. Por que ela estava naquele lugar? Porque era algo que a mente dela tinha bloqueado. É porque a dor ela é tão grande quando ela tá vivendo aquela primeira agressão ali, que o inconsciente, para ele poder sobreviver, o ser humano sobreviver, ele recalca. Ele coloca lá embaixo. E aí ela exclui aquilo. Mas aí ela vive uma vida de muita dor, que ela não entende por quê. Mas porque tá lá no inconsciente. Igual vocês falam da primeira infância, né? A mulher hoje em dia, para ela estar justamente numa relação sendo agredida, porque, gente, ninguém quer ser agredido, Exatamente. mas elas continuam. E por quê? Porque na primeira infância ela tem uma vida marcada de agressão dentro de casa. Muitas vezes elas veem o pai batendo na mãe, a mãe ela não tem reação nenhuma, e aí elas acabam entendendo, porque criança ela não sabe o que é certo e o que é errado. Ela só sente, né? Ela só sente. Meu pai tá batendo na minha mão, é certo, tá tudo bem, é assim que reage.
Então, quando elas viram adultas, quando elas se tornam adultas, mulheres adultas, o inconsciente ele faz o quê? O caminho que ele sabe. O caminho que eu sei que é mais fácil é estar relacionado com alguém que agride. Então, o consciente ele vai buscar relações afetivas em que o cenário vai ser de agressão. É uma tomada de decisão totalmente inconsciente. Elas nem sabem por que estão indo, elas nem sabem por que escolheram aquele rapaz, aquele cenário para viver. A zona de normalmente desconforto. se torna um cenário bem vicioso, né? Sim, é um Exatamente. ciclo vicioso, né? E quantas mulheres que a gente conhece que estão vivendo assim, né? E que às vezes a gente de fora consegue perceber, consegue até falar alguma coisa, mas para ela não faz sentido e ela continua vivendo aquele ciclo. Uma coisa que vocês falaram que é bem interessante, vocês mães de meninas, né? Então, com base no que vocês estão falando, até nos índices que a Paula trouxe pra gente, a violência ela tá começando dentro de casa. E aí, para a gente refletir, como que tá a nossa sociedade, né? A gente estava conversando sobre isso um pouquinho antes, e a Zaine pode falar um pouquinho pra gente o que é que ela tem visto ali no cenário, já que ela atua e que ela recebe essas mulheres e também crianças. Então, traz pra gente como que chegam essas crianças, essas meninas, e depois essas mulheres. Porque todos nós, né, todos nós aqui eu acredito que enfrentamos. Eu faço parte dessa estatística do estupro não concretizado. Mas hoje eu consigo falar disso e eu tenho trabalhado ainda as consequências disso na minha vida. E aí, quem vive sem consciência, que tá lá no inconsciente ainda, tá repetindo, tá vivendo isso, mas não tem consciência nenhuma e às vezes não consegue sair. Racionalmente, eu sou muito racional, eu fico assim, gente, como é que a pessoa tá apanhando e não fica? E eu acho que a maioria da população pensa assim, porque não tem esse entendimento do emocional e do quanto as emoções influenciam nas nossas vivências, né? Do 0 aos 12 anos, a gente não tem consciência. A gente vive, reflete na vida adulta tudo que a gente viu, ouviu e sentiu quando era criança. E a gente dá um significado para isso. A Celina pode me dar um tapa aqui e ser de brincadeira, mas se eu sentir como criança que isso era uma agressão, esse é o padrão que eu vou desenvolver para minha vida. Que a gente fala dos gatilhos, né? Sim, que sim. eles falam esvaziamento de pauta e tal. Mas tem gente que estuda gatilho, Sim. sem saber o que é gatilho de verdade. Aham. Porque o gatilho, eu falo que é uma sensação de como se te empurrasse para o fundo de algo e te puxasse ao mesmo tempo, sem que você nem perceba numa fração. Em fração de segundo. Isso Uhum. leva ao que você está colocando, a questão do inconsciente. Exatamente. Muitas pessoas não sabem se expressar, às vezes, por terapeuta, porque não sabem como chegou naquele lugar e saiu. Isso aí. E vai continuar nesse lugar até conseguir ter um reprocessamento. Porque a gente, na verdade, vive como os animais. Um pássaro, uma andorinha, ela precisa que alguém ensine, que o pássaro, a mãe, ensine que no verão tem que voar para o sul para botar os ovos lá? Não, ninguém ensinou. Mas é o quê? Repete-se o sistema Sim. automaticamente. A gente não precisa ensinar pro leão que ele precisa ir para a mata caçar, que a comida que ele come é carne. Não, é um sistema inconsciente que vai pensando. E isso vem para a nossa vida também. A criança que viveu tudo aquilo que a Gê falou, né, cresceu num ambiente de violência, para ela aquilo é tão familiar que ela vai ter 10, isso aí, vai ter 20, vai ter 30, é o que ela sabe, ela não sabe fazer diferente. Ela só tem aquilo, essa é a referência, ela vai viver e vai repetir. Até encontrar, né, uma psicanalista, um psicólogo, um terapeuta que vai ajudar a fazer o reprocessamento e te dar um novo ganho de consciência. Sim. Todos conseguem? Não. Muitos nem Nem chegam a sabem. essa parte da consciência, né? Isso aí. Conta pra gente como é que essas meninas, essas crianças e essas mulheres chegam lá pra você. Então, vamos começar na primeira infância, que eu já encontrei, por exemplo, em escola, na sala de aula. Totalmente confortável uma menina de 7, 8 anos falar que o pai e a mãe bateu, ou que já ouvi também relatos de abuso dentro da própria casa, e ela não tem outra realidade. Aquilo ali é o que ela vive, ela só sabe que não é confortável, mas é o que ela tem. Ela não sabe fazer diferente. E ali a voz dela já é silenciada, né? Exatamente. Porque ela não pode falar. Não pode falar.
E é o padrão de sobrevivência, né? Sim. Isso aí, porque se eu falar, meu pai falou que vai matar minha mãe. Se eu Uhum. falar, meu primo falou que mata alguém. E assim vai. Aí chega lá na adolescência. Teve um caso de uma menina de 13 anos. Ela foi violentada pelo avô. A mãe também havia sido violentada por esse mesmo avô e 2 tias. Olha que O padrão serviço. exatamente, um padrão, e assim, foi um super escândalo. E essa menina, ela escondeu isso anos e anos e anos, porque começou quando ela tinha 11. Só veio à tona com 15 anos. Que aí ela foi falar para a mãe, e então desencadeou toda a revelação de que a mãe também tinha sido, 2 tias também, só que na época da mãe e das tias ficou oculto. Por quê? No caso, ele era o pai, a mãe descobriu, só que naquela coisa, tenho muito filho. Se eu denunciar, meu marido vai ser preso, como é que eu vou criar um monte de filhos sozinha? Que entra na gente parte vê da isso, hipossuficiente. Isso aí. Uhum. Com mulheres bem-sucedidas. Exatamente. Tem um exemplo disso E às vezes perto. a mulher. Bem-sucedidas, mas não conseguem pensando na questão dos Isso filhos. aí. Mas, gente, mas o que prende? Mas entende O agora. inconsciente. E Porque aí, a mulher vulnerável, ela vai pensar sempre no recurso financeiro. Uhum. Como é que eu vou dar conta? Tenho tantos filhos, não vou conseguir fazer sozinha. E às vezes, porque eu também já tive relatos disso, a mulher bem-sucedida, ela não consegue ter força interna. Ela, Não consegue ver o valor que ela tem, exatamente, né? não Porque consegue eu ver. acho que a violência, uma das consequências dela é a mulher não conseguir ver o seu valor. Ela perde a autoestima, ela perde o valor que ela tem, ela não consegue ver quem ela é. Porque ela só vê as situações que. aí a gente fala Exatamente. da violência moral. Isso Eu vou me aí. expor, eu vou dizer que isso aconteceu comigo. A gente fala, O que que fulano vai pensar? O que vai que tirar isso? O que que é aquilo? mais ou menos da geração da minha idade, é quem não foi abusada. Exatamente. Tipo, Teve um eu caso. passei por coisas que a mãe não sabe até hoje. E eu tentei mostrar pra ela. E eu não sei se ela não quis ver ou se ela não quis lidar. E eu fui falar isso algumas vezes no sentido de trabalhar com meninas para expor, para trazer essa luz. Mas essa questão que a Zaine está falando do se calar. Sim. Há sempre um mecanismo de calar. Que aí a gente fala da invalidação da voz, a gente fala do gaslight. Então, quando entra nessa questão, eu lembro de 8 anos de uma situação, falar, gente, será que isso vai acontecer comigo a vida toda? 8 anos de idade, gente, como é que é isso? Não tinha ninguém. Hoje, né, eu tinha muita gente que falava, você fica perdendo tempo tentando ajudar a comunidade, criança, não sei o quê, porque eu tenho trabalho profissional e tenho voluntário. Mas o meu foco é ser o ouvido, os olhos e a mão que eu não tive. Esse é o meu foco, é o meu Esse é o propósito meu de também. Exatamente, porque Conseguiu sair assim, desse lugar que a Zaine acabou de falar, né? Tem uns que conseguem, que é a questão da comunidade perguntar como é que consegue ou não consegue. Porque se você olhar e falar, eu sempre tive desde criança, e aí o que que me salvou? Cultura, conhecimento. Os livros me salvaram. A arte me salvou. Porque eu estava num outro mundo. Eu lembro até hoje, gente, 7, 8 anos, foi Cecília Meirelles com Isto ou Aquilo, que ia me ensinar o que eu ia decidir a vida toda. Foi o Menino Azul que queria sair daquele lugar, mas ele não podia, então ele lia os livros e ele queria saber o nome das ruas, dos bichos e tudo que aparecia, e ele tinha esse bichinho imaginário. E Marcelo Marmelo Martelo, que era de Ruth Rocha, que era o lugar, o menino que não se encaixava em lugar nenhum. Eu era criança que não se encaixava em lugar nenhum, que ninguém ia ouvir, que ninguém ia. E aí eu lembro que finaliza com outra de Ruth Rocha, que era Procurando Firme, que era a princesa que foi criada para ser princesa, mas ela viu o irmão como príncipe saindo do castelo e ela falou: eu não quero aqui ficar fazendo crochê, bordando e esperando o príncipe vir me libertar. Ela cortava o cabelo, pendurava na janela, descia, praticava todas as artes que o irmão procurou e o final do livro era: e ela saiu pelo mundo, que é como um jardim sem fim. Não tem início nem meio. E aí falava, e ela saiu procurando, não se sabe bem o que, mas procurando firme. A gente vê também, até na palavra de Deus mesmo, se confirma nisso, né? Conhecereis a verdade nos libertará. E aí eu fico arrepiada, porque esse é um versículo da minha vida, assim, se eu Se liberta penso. mesmo. Porque o propósito de Deus é totalmente contrário à violência, né? Desde os tempos que a gente vê, a submissão foi levada para um outro lugar.
Mas desde a Bíblia a gente vê que o projeto de Deus seria perfeito. Quando a gente se doa para o outro se doa para si, para você, é uma troca e disso vem os tesouros que são os filhos, né? É o amor, é criar dentro desse cenário. Só que o mundo, né, com a diminuição do amor, se prevalece o ódio, né? A Sim. maldade. Então, assim, é legal ouvir isso, Paula, da sua superação, que além de você ressignificar, você restaura a vida de outras pessoas também, né? Porque você vê a mulher que você se tornou hoje, né? E desde que eu te conheci no encontro no Brave lá, eu falei assim, cara, que gigante essa menina, assim, falando. E você falando da sua filha, eu falo, eu sempre brinco, Paulo, não fala da sua filha, não. Não dá pra discutir isso. Ela é um ser à parte. Mas a Bia também queria. Aham. As duas ali, ó. Pau, Então pau ali. mesmo, tá? Mas a gente vê assim, olha que mulher que você está construindo, né? Através da sua filha, né? Então, assim, é essa outra. Você ressignificou. Então, a gente vê que ela já é gigante. Então, assim, que o nosso papo é exatamente isso. A gente tentar ressignificar, ajudar essas mulheres, igual a Zayn, muito legal esse projeto, depois daqui a gente vai conversar sobre isso. Mas a gente vai precisar de mais podcasts, né? Vai, com certeza. Mas assim, eu queria fazer uma pergunta pra GG, na verdade. GG, fala pra gente assim, a gente tá nesse encontro, existe ferramentas, já na ignorância, né, pai? Sou administradora, não tem nada com essa área. Tem alguma ferramenta que a gente que não é psicólogo, pra gente poder perceber o que acontece, se acontece, tem algum sintoma assim que, Celina, as pessoas que sofrem um tipo de violência, normalmente elas são assim, normalmente tem atitudes assim. Existe alguma coisa ou não, a gente tem que ter mais atenção mesmo ao próximo? É porque, na verdade, não tem, né? É algo assim. Ah, não. As pessoas que sofrem violência, elas são assim. Até porque o ser humano, ele é único, né? Ele tem suas personalidades, ele tem as suas diferenças. Uns são mais quietos, outros são mais expansivos. Então, não tem como definir, não. Fulano que sofre de violência tem esse comportamento, tem isso daqui. Eu lembro que quando eu tinha uns 18 para 23 anos, eu sempre fui uma pessoa muito na minha, assim, mas ao mesmo tempo expansiva. E aí eu lembro que eu tive um namoro que foi de muito abuso. Não só da parte, assim, dele de uma forma passiva, mas também da família. Mas eu não tinha nem força para terminar. E eu lembro que quando eu fui terminar esse relacionamento, eu nunca esqueci as palavras dele. Ele disse bem assim: Não, você não tá fazendo isso comigo. Você não tá terminando comigo. Não, você não teria essa coragem. De tão submissa que eu era, de tão. Eu não tinha uma identidade. Eu era muito manipulada, eu era muito controlada. Não sei se a Renata nessa época já tinha muito contato comigo. Não tinha. Mas eu era muito submissa, controlada, manipulada, era muito visível. E eu lembro que depois que eu terminei esse relacionamento, eu fiquei 2 anos na solidão. Foi assim, eu fui no fundo do poço, que foi onde eu me encontrei, fui fazendo vários atendimentos, foi onde eu encontrei o programa de cura interior, que foi me ajudando nessa restauração emocional. E aí é uma situação que muitos não querem passar pelo processo da solidão, né? Ficar 2 anos ali chorando, vivendo o seu luto, vivendo a sua perda. As pessoas geralmente, quando elas terminam um relacionamento abusivo, para onde que elas vão? Para um outro Próximo. relacionamento abusivo. Para quem eu vou falar? A Celina estava falando de alguém que conhecia, que não soube a vida toda e depois ainda ficou se culpando do tipo, como é que eu não vi isso? É manipulação, né? A manipulação. E aí as pessoas, igual eu tenho algumas amigas que elas terminaram um relacionamento com homens narcisistas, que para onde que elas vão? Uma delas eu mesmo dei o conselho, falei, fica só, não fica com ninguém não. Ela falou, não, eu vou curtir minha vida. Aí foi pra bar, pra festa, pra isso, pra aquilo. E ela acaba sempre se relacionando com homens, e quando ela vem me contar as situações, e é o mesmo Padrão.
Antigamente se falava que a Paula sabia, antigamente era dedo podre. Dedo né? O dedo podre. Gente, não é dedo podre. É trauma do passado. São ciclos. Sistema repetido. É o ciente tomando as decisões que ele já tá acostumado. Eu falei, não, eu tenho recordação disso. Tá guardado aqui, então é esse o caminho. Porque o inconsciente só entende fatos. Só entende O falar. copo quebrou. Sua mente só entende que o copo quebrou. Sua mente não entende que esse copo era importante pra você, que você tinha apreço por ele, que era um copo rosinha que você amava. Não, o copo quebrou. É a mesma coisa. Na família, seu pai é violento, sua mãe é submissa à violência dele. O sistema vai seguir só entendendo isso. Exatamente. E aí vem a questão do gatilho. A mulher, quando ela vai se relacionar com alguém, o inconsciente ele vai acionar o gatilho da submissão a um cenário de agressão. Aí, junto disso, vem o gatilho do quê? Da paternidade. Em que eu vou procurar me relacionar com alguém que vai lembrar o meu pai, que vai trazer o meu pai. Sem saber. Exatamente. Sem saber. Poxa, é verdade, tá, gente? É Não é verdade. mentira, isso é verdade. É Gente, verdade. e Celina falou de um versículo e eu tenho um outro versículo que pra mim significa muito isso e que a violência, o abuso impede a gente de transformar nossa mente. Porque aonde que tá o inconsciente? É a mente. E aí a gente precisa começar a despertar, eu acho que é isso que a gente vem aqui falar pra vocês, é que a gente não pode se conformar com esse mundo. A gente não pode se conformar com a realidade que a gente está vivendo ou que as nossas amigas estão vivendo. A gente precisa ser inconformado e buscar essa transformação da mente. Para Paula, a transformação da mente veio através da leitura. Para mim, lá atrás, a minha defesa foi criar um mundo imaginário. Não tinha livro para ler. Então, eu criei uma fantasia na minha cabeça e toda vez que acontecia algo, eu ia para a fantasia. Eu não estava ali. Mas aquilo estava acontecendo. E eu fui guardando aquilo. Só que aí, através da minha vivência, Deus foi trazendo pessoas, eu fui passando pelos processos de olhar para dentro, começar a identificar essa dor, pagar um preço, porque quando eu vou para os relacionamentos, eu não quero enfrentar a minha dor, eu vou fugir daquela dor. Eu vou buscar alívios em vícios, em pornografia, em relacionamentos abusivos, eu quero estancar minha dor. Por isso, muitas pessoas também tentam suicídio, porque ela quer calar a dor dela. E aí, a gente precisa entender que nós precisamos buscar essa transformação da mente através de profissionais que podem nos ajudar, através de ferramentas, através de algo que vai nos ajudar a transformar nossa mente. Nós acreditamos em Deus, né? Então, nosso primeiro refúgio precisa ser Ele. E a palavra de Deus diz que alegre-se no Senhor. Então, nós precisamos, mesmo diante de desafios, dessas dores, desses traumas, dessas feridas, desses abusos, dessa violência, buscar a alegria no Senhor e, através disso, forças para buscar ajuda. Porque se a gente está vivendo uma violência, como aqui a gente já citou que a gente já viveu, e se a gente permanecer ali conformado com aquilo, não vai haver transformação. Não vai haver mudança. E tem aparecido muitos casos disso dentro das igrejas e as pessoas têm levantado isso. E a gente ministra às vezes para alguns casais e eu sempre coloco, gente, eu acho que é muito simples quando você conhece a verdade em Cristo. A palavra de Deus nos diz que o marido deve amar a igreja como Deus nos amou. Deus amou machucando alguém? Não. Então é um lugar para a gente tirar as pessoas. A Rê falou uma coisa e a GG está falando da questão dos traumas infantis. Mas hoje a gente vê muitas pessoas que não viveram essa realidade lá atrás e se submetem a isso. O que leva os maus, as más companhias que correm para os bons costumes? Não. É o que a Renata falou, normalizar. Quando Coisas do mundo. Tipo, no meu caso, eu não tive uma família. Nunca vi meu pai espancar minha mãe. Nunca vi nenhum tipo de violência da parte do meu pai para com a minha mãe. Mas eu cresci, eu me relacionei com pessoas abusivas de várias formas. Mas quando eu comecei a me aprofundar no meu eu, quem eu sou,
é justamente essa questão. Quando você não tem a sua identidade firmada, Uhum. quem você é, a sua autoestima, Sim. que você não se vê como sujeito no mundo, para que eu tô no mundo? Para que Uhum. eu vim no mundo? O que eu vou fazer? Qual a minha missão? Como que eu me vejo? Sim. Muitas mulheres, elas não se vê a partir delas, ela vê a partir do Do outro, outro. do que a mãe fala, do que o pai fala, do que os irmãos É mais a velhos estima. falam. Exatamente. Então, quando a mulher, ela não tem essa identidade firmada, quando ela não se vê como sujeito no mundo e ela encontra um rapaz que é manipulador, é um prato cheio. Sim. E aí vem aí isso Sim. é a questão da dependência emocional. E aí eu queria até avançar nisso, mas eu queria que a Zaine falasse aqui uns pontos, porque como ela vem de comunidade, Sim. nossa voz alcança todos os lugares, existem alguns riscos, fatores que geram dentro das comunidades essa normalização da violência em si. Quais são como você vê quais seriam esses fatores e como é que se dá esse trabalho que você desenvolve lá dentro das comunidades nesse sentido de trazer essa consciência, porque a gente está falando de autoconhecimento, tá, gente? Sim. É essa parte final que eu quero entrar, mas eu quero tirar aqui da Zaina as informações. Porque são vários pontinhos. Ah. Ela falou um negócio que eu lembrei de uma coisa. Desse E jeito. tem dois pontos que a gente tem que tratar, que cada um tem uma válvula de escape. Sim. Mas hoje existe, e eu estou tratando muito isso com a Débora Ottoni. Procurem, @Débora Ottoni, ela é escritora e fala muito para mulheres. Conheço a mulher, tragam ela aqui. Falei que eu ia até falar com vocês. E eu estou falando muito sobre essa questão com ela. A gente fica discutindo do que é amor de verdade, do amor romântico e verdadeiramente quem nos resgata dessas relações. Que não são os homens, não são os pais. E hoje aqui é exatamente esse ajuntamento de quem nos resgata. Que eu mudei até minha forma de falar para namorados e noivos, chamei todas as meninas de volta aqui, tia Paula vai ensinar outra vez. Para alcançar esse lugar. Porque a gente se perde na suficiência. Eu achava que eu nunca ia casar. Até Cristo eu queria problema, não. Relacionamento das amigas da minha mãe fala, eu quero isso pra minha vida, nevermore, vou casar nunca. Vou ter um filho de produção independente, não vai ter pai pra brigar comigo. A empoderada. Suficiente. Aí eu vou pra Cristo, porque inconformismo é uma palavra que me segue. Eu sou inconformada. Eu não sou insatisfeita, sou inconformada. Eu cheguei até aqui, deu certo? Ok. Se puder fazer alguma coisa diferente, se puder ajudar alguém, se puder melhorar isso daqui. E aí eu vou para Cristo, me caso, e é muito engraçado, porque eu tenho um filho na idade que eu planejei, com as coisas que eu tive, mas ali dentro de uma família estruturada, etc. Mas, no sentido de suficiência, eu achava que a minha família me bastava. Eu e meu marido. Eu, meu marido e minha filha. Só que você entra num caminho de como é que você reclama do Frank pro Frank o tempo todo. Como é que eu vou? E aí você começa a perder a sua estima, porque a sua estima vem de um único lugar, e esse único lugar pode estar contaminado pelos problemas do dia a dia, e você não consegue sair. Aí você vai se depreciando. Você vai perdendo a sua imagem, você vai deixando de cuidar de você, porque anotem essa palavra, nós somos responsivos. Responsivo é você responder de acordo. A mulher, ela é responsiva. Ela responde de acordo ao seu ambiente. Então, eu estou na comunidade violenta, eu vou ser a menina que acha que aquilo é ok. Exatamente. Que aí eu queria que você falasse só desses fatores de risco e esse trabalho para a gente entrar, porque, cara, é o que eu falo, tudo tem solução, só não tem tamanho. Não tem como. Mas a gente precisa pelo menos conhecer o que está vindo. Tipo, eu tô lá na comunidade. Quais são os fatores de risco que me envolvem que eu nem sei? Então, a Celina tinha falado, questionando a G sobre as más companhias corrompem os bons costumes. O ambiente faz quem a gente é. Sim. Né? A média das 5 pessoas. É a média das 5 pessoas. E é muito difícil você tá ali. Você nasceu numa casa onde que o seu pai é violento, onde existe um alto índice de uso de álcool, de droga, recurso financeiro extremamente escasso. O acesso à educação necessária, a básica, né? Com qualidade, não vem. Então, tudo isso
te faz o quê? Ser um sujeito. A autoestima dessa criança aí dentro desse contexto. Exatamente, um sujeito no mundo que é incompleto. Uhum. E é o que ele vai carregar, é o que tem. Então, isso aí eu acho que é o básico que a gente mais encontra. Porque se você, como pai, como mãe, eu não tenho filho ainda, mas se o pai e a mãe da gente tivessem firmado ali uma menina, a força da nossa vida vem do nosso pai. É. Se esse pai tivesse firmado para ela que ela é amada, que ela é protegida, que ela não está sozinha, certamente ela teria sido uma mulher que faria outras escolhas. Se a mãe dela, não falo isso de um pai rico, de uma mãe rica, que tenha sido instruído. Não, é o básico. É o afeto saudável. É o básico. A mãe é quem nos nutre. Sim. Se ela tivesse tido uma mãe que nutrisse o amor necessário ali para ela se tornar uma menina segura, porque quem é amado, eu me sinto suficiente naquilo que eu sou. Se você não gosta do meu cabelo, dessa cor, tá tudo bem. Sinto muito. Você tá dando o que você tem e eu continuo com o que eu tenho feliz. Tô seguindo o meu caminho. Mas a criança que tá lá numa situação vulnerável, que não tem nada disso, ela vai descarregada. Porque ela não tá tendo ali a nutrição suficiente para tornar ela um sujeito no mundo capaz de ser, esqueci a palavra, responsivo por quem ela é, por aquilo que ela quer fazer. Então, com certeza, nessas áreas de vulnerabilidade, tudo isso colabora. Porque uma casa onde o pai chega bêbado todo dia, a mãe se omite em ter alguma atitude em relação a isso, a criança vai se sentir diminuída. Ela vai pensar sempre que não posso falar nada porque ela se sente sem o direito. Sim. Sabe, ela imerecidamente ela vive naquele ambiente, imerecidamente ela come aquela comida, imerecidamente ela vai para aquela escola, imerecidamente ela tem uma roupa. É um lugar que era para ser seguro. Não é seguro, não é seguro. E E às vezes, no lugar que era para ser, não é. Não. exatamente, e às vezes, não só a questão da vulnerabilidade, agora que a gente está falando de vulnerabilidade social, mais de questões materiais, mas também pode ter, na mesma comunidade existem tipos e tipos. Pode ser que ali no meio, né, daquela comunidade vai ter uma família que teve um único filho, né, com o pensamento de que vamos ter um filho só, que a gente vai poder criar essa criança de uma forma melhor. Beleza, essa criança convivendo com as outras crianças que não têm, ela vai se diminuir automaticamente, inconscientemente, porque ela acha que tudo que ela tem não é digno. Ela Porque não o é ambiente... Isso aí, é o ambiente. Ela não é digna de ter aquela vida porque o amiguinho do lado não. Eu não sou digna de ter um videogame, eu não sou digna de tomar um iogurte porque a Paula não tem. Esse também é um lugar de risco. Começa a se culpar pelo que tem. Exatamente, é um lugar muito arriscado porque a nossa vida não tem isso querer tirar o que é meu e viver a vida dessa. Não, a vida é o que ela é. É como é, foi como foi. Eu tive o pai que eu tinha que ter, eu tive a mãe que eu tinha que ter. Eu nasci no lugar que Deus quis que eu tivesse nascido. Porque é aquilo, vamos transformar o mundo através da renovação da nossa mente. Sim. E independente de ser lá na comunidade ou ser no bairro nobre, é a renovação da nossa mente. Porque também existem as pessoas que são totalmente providas de recursos financeiros. Isso que eu ia falar. Tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Porque tiveram recursos, né? Teve o acesso a todas as necessidades básicas de um ser humano para ele se tornar um sujeito posicionado no mundo, mas não teve a nutrição da mãe, não teve a força do pai, porque esses pais estavam focados em fazer, ganhar, que esqueceram do básico, e é o básico que faz as coisas fluírem. Esse pai e essa mãe foram muito bons em prover os recursos, mas falharam em dar o mínimo. Falharam em apresentar Jesus para aquela menina, para ela entender que a paternidade na vida dela, quando ela for adulta, embora o pai não tenha falhado, Jesus não vai falhar nunca. Que foi o salmo que me ganhou. Ainda que uma mãe que amamente o seu filho esqueça, eu nunca me esquecerei de ti. Exatamente. Esse foi o salmo que me ganhou. Porque quando a gente está falando dessa suficiência, e aí é polêmica, tempo de qualidade. Minha linguagem de amor. Tempo de qualidade é
tá vindo meio como linguagem do cão. Tempo de qualidade para mim vai ser aquela mulher. Vamos botar a mulher. Trabalha o dia inteiro, levantou, botou o menino na creche, foi trabalhar, voltou, pegou condução, e só tem aquele tempo. Ela só tem aquela hora à noite. Aquilo ela vai ter que fazer de tempo de qualidade. Agora, pessoas que têm condições de ter tempo com seus filhos e não os têm, não é tempo de qualidade. Teve um estudo outro dia desse falando que 9 minutos era tempo de qualidade para uma criança, 3 minutos de manhã, 3 minutos da tarde. Você tá pensando. Mas aí, qual é o segredo do tempo de qualidade? É a atenção plena. Exato. Eu vou sentar com a criança, tempo de qualidade, vendo na televisão? Não. Ele tá se conectando comigo Brincar no parquinho, filho. Vai. no celular? Ou então, Não tem. olha aqui como mãe. Tempo de Porque a gente até, eu e a Helena, a gente tem alguns canais que a gente gosta de sentar e ficar vendo junto, né? Tem umas pessoas que a gente acha muito engraçada. Mas eu conheço pessoas, tipo, eu gosto... Homens, eu gosto de jogar videogame. Senta aqui do meu lado e fica aqui. Fica aqui fazendo o quê? Até com o Isso. negócio desligado. Falando com mulher, com namorada. Senta aqui. Não, eu tô do seu lado, querido. Estar do lado não é. Não é. Isso é Gente, uma briga eu que sempre... Todos os meus amigos sabem, sempre da minha família, dos meus pais, já vem muito isso, esse tempo de qualidade. A Ria já tá comigo um tempo, eu sempre usei muito tempo de qualidade, com quem que eu estiver. Então, até a mamãe briga comigo às vezes. Você, da sexta-feira, ninguém te encontra. Eu falei, mas eu estou dentro de casa, porque vocês querem ligar pro celular, eu nunca tô com o celular. E ninguém fica e não tem como me encontrar mesmo. Porque a gente se desconecta, igual agora. Chegar em casa, desconectou, é nós 4. Vamos sentar pra conversar, ou pra brigar, ou pra discutir, mas vamos sentar. Mas assim, eu sempre falo, a prosperidade que Deus nos promete, a prosperidade é um tempo de qualidade com a sua família, de você poder pregar o amor, viver ele. Porque meu filho, ele não vai fazer o que eu tô falando pra ele fazer. Ele vai fazer o que ele está te Ele vai vendo. fazer o que ele está vendo. Então, assim, uma vez a gente tava num congresso e eu achei tão bonitinho que João olhou pra mim e falou assim, mãe, não vejo a hora de casar. Aí eu falei bem assim, João, você vai com calma. Não começa a empurrar também muito assim, não. Mas assim, aí ele falou bem assim, aí esse salário assim, alguém que quer casar, ele e eu adoro ver meus pais. Então, tipo assim, eu falei, aí aquilo me emocionou, eu falei bem assim, nossa, amor, que bom, né? João tá sendo, nem não começa, que ele é muito brincalhão, né? Pronto. Mas assim, eu sempre procuro, porque eu sempre ouvi da nossa época, não interessa, faz o que eu tô mandando e não faz o que eu faço, né? Mas a gente viveu vendo, então assim, devido a isso, eu muito tempo bebi e tudo, porque era normal na minha família as pessoas beberem, mas hoje meus filhos não veem isso. Mas falando assim, que o nosso tempo de qualidade, de prosperidade, terás uma vida em abundância que Deus nos promete, é essa vida sem eletrônicos e com um tempo de qualidade de uma pessoa que você diz amar. Um amigo, ou um irmão, ou um pai, ou uma mãe, né? Pra gente poder sentar ali à mesa e realmente sentir. Talvez seja a falha desse século exatamente a gente não ter essa percepção do outro, por estar não 100%, né? Conectado. A gente nunca tá E no você tempo para pra presente. ter esse tempo. E você consegue encontrar isso. Você Então, quando eu quando descobri essa questão da minha amiga, eu percebi que em outras conversas tinha tido, sim, alguns sinais. Eu não percebi. Mas a partir daí, eu ressignifiquei também meu posicionamento de ver. Que hoje, quando a gente lê tudo, eles nos alertam também de a gente perceber o outro. Porque isso é real, né, gente? A gente tá aqui e todos já viveu algum tipo de abuso. Então, assim, a gente tem essa atenção. Então, assim, hoje eu consigo ver no comportamento da Bia se aconteceu alguma coisa errada. Mesmo que seja uma agressão na infância, eu percebi que ela não tá bem porque aconteceu alguma coisa. Aí ela fala, não sei quem me deu um tapa. Aí, mas a outra parte a gente não pode porque o horário não permite, né? Né? Com delicadeza, pra conversar com os pais dessa criança. Mas, assim, a gente tem essa atenção, por exemplo, se eu ficar sem celular com a minha filha, eu não ia perceber que ela tá chateada porque um colega bateu Você nela. falou uma palavrinha aí, assim, que hoje que é poderosíssima e que hoje em dia tá ficando esquecida. Mesa. Quão rica é a mesa? Quanta riqueza tem uma mesa? Mas é cultura, assim. Eu sempre falo com os meninos aí, todo domingo, onde eu faço o café da manhã, João, ele vai na minha cara, eu vou dele, ele vem, mãe, eu perdi a mesa. Eu falei, não, João, tô esperando. Aí ele, tá, tem pão de queijo, tipo assim, a gente cria, até às vezes muito cansada, a gente fez a gente tem uma empresa de negócio e isso começou a ocupar um pouco o nosso tempo. Aí eu falei assim, Frank,
não tem condição de a gente sacrificar nossos filhos por isso. Se Deus nos deu isso, ele vai ter que criar um tempo para isso. Eu não quero enquadrar. Para mim, eu tô na empresa no horário que ela me paga. Dali para frente, eu sou a que vou estar em casa. Você é a mãe, você é amigo, você é... Então, assim, a gente impor também à sociedade esses limites. Porque senão você é tudo lá Exatamente. fora e onde é para você ser, você não consegue. Mas se não é, mas se a pessoa não é, ela nem sabe que tá consumindo o tempo que deveria ter. Por quê? A pessoa sem valor, ela vai procurar meios de encontrar valor. Então, procura Jesus, que a verdade liberta. Fácil. Essa fala da Celina. verdade liberta, e ela falando, né, do pai ali alcoólico. A minha infância foi isso. Eu até os meus 15 anos de idade, meu pai sempre bêbado, bêbado. E eu lembro quando minha mãe ela teve que fazer uma viagem, e ela disse bem assim pra mim. Acho que eu tinha uns 12, 13 anos. Gente, eu era uma criança. Mas eu já me achava uma adulta. Porque ela disse bem assim, olha, eu vou viajar, vou ficar tantos dias fora. Mas você vai cuidar do seu pai. Tudo que ele te pedir, você vai ter que fazer. Não diga não pra ele. Que peso. E aí eu lembro, quando ela tava saindo, que ela olhou pro meu pai e falou bem assim, não bebe. Os dois vão ficar com você. Nossa, não deu outra. Ele bebeu. E aí, quando ele chegava em casa de noite, bêbado, e a comida tava. Eu tinha que fazer comida, eu tinha que dar o jeito, eu tinha que colocar no prato para ele, eu tinha que aguentar ele pegar a comida e jogar água dentro e gritar. E aquilo ali eu lembro uma vez eu na cozinha no canto, ele fazendo tudo isso e eu comecei a chorar de desespero. E ele perguntou: por que você tá chorando? Eu falei: porque você tá fazendo tudo isso. Eu tava assustada. Então, como que eu ia me relacionar com pessoas que não tivesse algum certo tipo de abuso? Uhum. E aí vem a questão das terapias, né? Quando você vai fazendo terapia, você vai entrando ali no seu profundo, vai vindo recordações e você vai tendo a verdade. E quando a verdade ela vem à tona, ela te liberta. E quando ela te liberta, vem a questão de como que eu mudo o meu comportamento para não escolher mais homens abusivos. O que eu faço com isso? É onde eu vou começar, através das terapias, que o inconsciente manda a verdade para cima, lá para o consciente. Falei: aconteceu isso, as minhas escolhas feitas aqui é por causa disso, por causa daquela, por causa dessas recordações. E aí é onde essa mulher ela começa a desfragmentar o seu superego. E aí, quando ela vai desfragmentando o superego, o que é o superego? É aquilo que construíram em mim quando criança. As leis, as regras dentro de casa, as falas ouvidas, quem você o que você vai ser, você é lindo, é feia. E aí ela vai desfragmentando isso e construindo um novo a partir do olhar dela, a partir do olhar de Cristo, porque Deus vai se apresentar para ela. E aí ela vai olhar para ela mesma com o olhar que Deus tem. Você é filha amada, você é linda, que foi o meu processo. Foram 2 anos ali na solidão e depois eu fui para a solitude, que é onde todos deveriam chegar. Adoro. Que é onde você se encontra, você se ama, você sabe quem você é. E eu lembro claramente que depois, quando eu estava ainda naquele processo de solidão, eu tinha recebido uma ligação e duras palavras me falaram, ainda do relacionamento abusivo. E eu lembro que eu chorei muito e eu encontrei com a líder de célula que eu estava indo, até hoje muito amiga minha, ela disse bem assim. E aí eu comecei a chorar com ela, falando assim: nossa, acho que eu nunca vou encontrar ninguém para me fazer feliz. E aí ela disse bem assim: não, Gê, você não tem que encontrar ninguém para te fazer feliz. Você tem que encontrar sua felicidade em você. Deus precisa se apresentar a você para você se encontrar, para você ser feliz com você mesmo. E quando você for feliz na sua solitude, Deus vai enviar alguém para complementar a sua felicidade, para somar com você. E aí eu lembro que eu fiquei 7 anos, 2 na solidão e 5 anos na solitude. 5 anos para me encontrar quem eu sou, porque eu vim,
para ter força para tomar outras decisões que todo mundo já não, você tem que tomar essa decisão, você tem que ir por aqui, você tem que fazer aquilo, você vai ser isso, você vai ser aquilo. As vozes, né? As vozes. As muitas vozes que a gente passa a ouvir. Gente, é uma coisa que é impressionante, é essa questão do você chegou no momento da consciência. Você chegou no momento de escolher. É. Para qual caminho eu vou? Eu vou continuar repetindo, porque aí a consciência é a gente escolher. A gente escolheu. Eu vou continuar repetindo o padrão ou eu vou pagar o preço para sair desse caminho e trilhar um novo caminho? E um exemplo desse criar um novo caminho para mim, que eu até falo com meus clientes também, é como se você estivesse construindo uma estrada nova, um terreno, sabe a Amazônia lá, na selva? Você vai construir uma estrada ali. Vai ser fácil? Você vai ter que, se tiver recurso, você vai ter que contratar máquinas, enfim. Da mesma forma, é a nossa mente, é o nosso consciente. Para a gente sair desse caminho, desse padrão, a gente vai ter que construir um novo caminho. E isso precisa de consciência, precisa de momento presente, precisa de olhar para dentro, precisa de Deus do nosso lado, a certeza que Ele está ali, que não vai deixar a gente sozinho, paciência. E às vezes, talvez você que está aqui ouvindo a gente, pode pensar que esse sofrimento não vai ter fim. E uma coisa que eu tenho para te falar, eu acho que cada uma de nós aqui pode falar, é que se você decidir trilhar esse caminho novo, você vai sair desse momento de dor e você vai se alegrar. Por quê? Porque essa é a promessa do Senhor para as nossas vidas. Então nós precisamos, a cada uma de nós que encontra com mulheres que estão vivendo isso, trazer também essa palavra de esperança. A esperança que nós vivemos. Por quê? Porque lá atrás eu também achei que eu não ia sair daquele momento de dor. Eu pensei que não ia ter jeito, mas Deus me deu ferramentas e eu decidi usar. Porque não adianta a gente ter ferramentas e não usá-las. Quantos pacientes talvez já chegou para você, clientes chegam para mim, eu quero mudar minha vida, então você tem que fazer isso, isso e isso. Não faz. Eles não querem pagar o preço. É porque o desconfortável, isso eu ouvi de uma psicóloga em 2020, eu mandava todo mundo para terapia e não ia para terapia. Eu estudava psicologia desde nova, então eu não queria fazer. E aí ela chegou, eu falei, já sei que tá tudo lá atrás, só que aí ela vai dando nome, né? Você vai... E aí ela falou, Paula, o seu lugar de conforto é o desconforto. Porque você vem da violência, dos abusos físicos, emocionais. Então, estar nesse lugar que você está agora é confortável, não porque é bom. É porque é o que Mas você porque- sabe. Você sabe como lidar. E aí eu queria trazer isso, porque a Celina trouxe uma coisa que é muito importante. Aí a gente fala das igrejas, de lares mais estruturados, que é uma coisa... São os motivos de ficar na violência. Então, eu só queria falar que violência física é aquilo que vai afligir a saúde corporal da mulher. Quando a gente fala de psicológica, é qualquer uma que cause dano e diminuição da estima, prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento da mulher, aí aquela mulher que não consegue render no trabalho, não consegue desenvolver suas atividades, ou vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Você tá fazendo isso comigo, você não vai fazer isso comigo, você não vai terminar comigo. Quem é você? Você vai terminar comigo, quem é que vai te querer? A musiquinha, se não só vai ser quem? Quem vai te querer? Você vai fazer isso? Nossa, você vai deixar nossa família triste. E aí eu entro num outro ponto aqui, principalmente para quem é casado. As amigas falam isso, cara, mas então manda sua família casar com sua gente. Mas aí você vem, nós temos filhos. E você tem um casamento que dá exemplo para o seu filho de querer casar. Mas eu conheço N pessoas que estão em casamentos por conta dos filhos, e aí a gente vem e não se dá conta de que aquele filho vai ser mais prejudicado se mantendo numa casa. Mas não tem violência física, mas tem moral, tem desrespeito, tem o psicológico. Então, estar naquele lugar vai ser mais violento para ele do que onde... Sim. É o que eu falei com uma das minhas amigas. E E hoje- hoje você está prejudicando mais ainda os seus filhos estando, fingindo que as crianças tudo vê. Sim. E isso me despertou nessa série, que eu vi assim, a gente acha que eles não estão vendo, mas eles estão vendo. Eles estão vendo. Tanto é que uma brincadeira dentro do carro, eu conversando que eu falo um pouco baixo, né? Ele já fica assim, já vão discutir? Eu disse, não, menino, que eu falo alto assim mesmo. Mas falando assim, que acaba que desenvolve tudo isso, igual eu, como você,
Deus me transformou, eu quis casar. Mas eu nunca quis casar porque meu pai e minha mãe têm um casamento feliz. Eu também nunca quis casar. Mas Deus, pela renovação e Entende? pelos propósitos que ele tinha e pela identidade de saber quem eu sou em Deus, a decisão da construção da estrada, eu construí essa Exatamente. vida e decidi seguir esse caminho e sair desse. Mas é toda uma questão de Sim. construção e de entendimento. E aí eu quero dizer só para as mulheres, algumas que nos ouvem, que eu pego muito disso em mediação, ok, você ressignificou, deu certo, só que chegou no momento que alguém quebrou o propósito. Deus não atrai opostos, ele atrai dispostos. Se é oposto, se é parecido, se não é, mas é disposição. E às Adoro. vezes você vem e trilha aquele caminho lindo junto com a pessoa. E a pessoa olha de repente, dá doida e fala: não vou fazer mais isso. Vocês montaram, eu falo que não existe um casamento, um caminho, existe um projeto de vida. Você quer dar certo? Monta com alguém seu projeto de vida. Tá ali coincidindo, que é o que eu falava, a gente já levou no Namorados e Noivos uma vez uma psicóloga para aplicar uma ferramenta que pegava as histórias das famílias para já mostrar quais os problemas que eles iam ter, e os 3 que tiveram problema na aula foram os 3 que romperam o noivado depois. Então, assim, existe um projeto de vida. Só que aí essa pessoa veio e rompeu. Aí começam os abusos, as violências. Então, se chegou num ponto que você tá vendo que aí a responsividade, se você tá num lugar bom, você floresce. Se você tá num lugar que tá te prejudicando, você apodrece. Literalmente, cai nesse lugar de ter que se reconstruir. Hoje eu falo para algumas pessoas que tudo que você precisa é de um divórcio. Você não precisa do tarja preta, você não precisa ficar sendo internado, porque a saúde está degradando. E, Paula, eu sou professora de casados para sempre, namorados e noivos, creio num Deus que restaura todas as coisas. Mas se a pessoa não quiser, Dependendo da violência, é melhor falar assim. ela vai, até para que o outro tenha o reconhecimento da consequência. Eu já conheço casais que se separaram, um deles, olha, realmente eu errei, porque aí a gente entra no gaslight. Você tá doida? Não é desse jeito que aconteceu. Não, mas eu fiz isso porque você fez aquilo. Nossa, eu vou dar um soco nessa mesa pra não bater na sua cara. E A aí culpa a é pessoa sua, né? começa a ficar realmente perturbada. O que é real? O que não é real? Tá vendo o que eu fiz? O que você me fez fazer? Que aí que eu você me falei fez que fazer? de verdadeira saída, Cristo a todos liberta, mas tem amigas. Tenham amigas. O verdadeiro amor, que não é o amor romântico construído, porque o amor romântico não sustenta casamento. Não. O dia a dia é árduo, ninguém acorda com cheiro de flores e cabelos esvoaçantes Tá e muito tudo triste. mais. Esvoaçante pentear o cabelo. Isso é muito Não vai estar esvoaçante. Vai Então, estar assim, cadê quem a vai te resgatar e quem vai dizer quem é você, eu já tive amigas em situações diferentes que uma falou assim: caraca, você amadureceu tanto em tal e tal. E teve uma que eu fui contar um negócio pra ela, ela falou: cadê a Paula que eu conheço? Você não ia admitir nunca um negócio desse há algum tempo atrás. Você fazia assim, você fazia assim. E ela me fez trazer um choque de realidade que eu falei: cadê eu? Que aí eu comecei a buscar a minha essência, que você pode fazer isso casada. Você Sim. pode estar nesse processo de recuperação interna. Que a maternidade te tira do pra lugar, o vida esse relacionamento processo de te se tira do lugar. Sim. E aí, quem sou eu de novo? Uhum. Então, dentro disso, eu falo hoje, tem amigas. Ah, vou sair contando minha vida para todo mundo? Não. Mas tenham amigas que te conheçam, Sim. que vão acolher, mas vão te chamar para a realidade. Eu tenho amigas que eu conto coisas e ela fala: beleza, já rimo da desgraça aqui, tá tudo certo agora? Mas vamos tomar vergonha na cara? Aham. Vamos fazer aquilo ali? Você Chega já de fez ser isso? vítima, tá? É, Eu falo. Gente, é vida real. Tem hora que a gente precisa ser acolhida. Então, eu falo que, e o que eu estava conversando, a gente conversa muito, eu e a Débora agora, é a importância das mulheres na vida das mulheres. Sim. Porque De acolher. se não der certo algo, é uma outra mulher que vai te resgatar. Não é seu pai, não é sua mãe, muitas vezes, porque eles vão cobrar de alguma forma afetiva. Olha, falei pra você, é uma mulher que vai te resgatar e falar: vamos, filha, passei por isso. É o trabalho dela na comunidade. Empoderamento, diálogo financeiro, porque você tem que levar uma nova fonte de renda para essas pessoas, É, a gente- tirar ela daquele buraco.
mas são mulheres que vão fazer isso. E a gente só vai conseguir se aprofundando nessa realidade, né? Para instruir as outras, né? Eu digo assim, que na época eu era mais nova, aconteceu uma situação com uma amiga minha, ela veio falar, mas ela não tinha força para sair desse lugar. Ah, eu mandei dar uma surra no menino. Falei, não, você não consegue não. Eu tenho 56 primos. A minha família do meu pai são 12 homens, são 12 tios, que são pais. E eles são muito carinhosos. Todos eles falam que tudo é meu pai, eles nem sei de ser de filho. E eu falei, mas eu pensando aqui que ela foi me falando, mas eu não tava vendo a pessoa falando que você não tá nem prestando atenção, que ela tá falando que você tá pensando já na vingança. O que eu vou fazer com aquilo que tá me dando? Uma sorna. Falei, não sei não, gente. Aí eu na minha, eu falei, tá bom, fica bem também. Falei isso, então já que você não quer fazer nada, no meu inconsciente eu vou fazer. Não, tu não quer, mas eu vou fazer. Então, naquela época muito imatura, eu usei da violência com a violência. Não recomendamos isso, Não por favor, tá bom? Não recomendo. Isso era a velha Celina. Não, Celina não faz isso. Estou falando na velha infância, né? Hoje sou uma nova Autotutela, criatura. isso não é admitido. Não é admitido. Não por bate favor. nos agressores dos seus amigos, tá? Não Mas bate. se eles Nem apanharem manda. também, ninguém tem problema com isso. Isso Eu Denunciem, gente. Acho que acabou nosso tempo. Tá acabando nosso tempo, mas eu só pegar um gancho que eu acho que é importante compartilhar, Paula. Eu fui uma vez na delegacia da mulher com uma pessoa e as próprias pessoas no recebimento tiveram essa atitude. Você tem certeza que você quer? Terrível vai. isso. Eu saí de lá. Cara, eu saí devastada daquele lugar. Falei, pô, vocês eram para ser um lugar de acolhimento, de encorajamento, e você quer mostrar para a pessoa que se ela fazer a denúncia, os filhos, como que vai ser? Gente, vocês perguntam para uma pessoa que está fragilizada, eu nunca estive neste lugar, mas eu penso, se a pessoa, ela me colocar em risco... Eu passei as por pessoas isso, você me fez me lembrar. que eu penso, não vou seguir com esse processo. Sim. Sim, e foi isso que aconteceu comigo. Eu sou a pessoa vítima Foi. Aí, que fui lá, aí eles falaram, mas a pessoa vai perder o emprego. A pessoa vai ser presa. Dele que E aí, o que a gente sai? Com a sensação de que a gente tá errada. E aí a nossa voz é mais uma vez silenciada. Só dentro disso eu falo denuncie também. E aí é um exemplo claro aqui, no estado existe o Tribunal de Justiça que montou o botão do pânico, a desembargadora Hermínia, ela tá muito à frente Sim. disso, e ela mesmo roda o estado todo. E ela chegou numa delegacia de violência da mulher no interior e perguntou para as meninas, falou que eram 2 menininhas, e perguntou, quantas medidas protetivas vocês têm? A menina perguntou, o que é isso? Aí ela falou, aí ela disse que já deu aquela aula de violência doméstica para as meninas, mas assim, hoje existem isso, eu sou muito chamada às vezes em mediação, que lá no meio eu desculpo, tem medida protetiva. Eu falo, eu não medio a violência. A violência tem que ser paga na justiça. Mas eu medio, e hoje tem um projeto desse no tribunal, para você mediar as questões cíveis o quanto antes. Porque essa mulher que vai denunciar e começa a receber essa informação, ela não vai por quê? Como é que eu vou manter? Eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou fazer isso? Meus filhos. Se perder o emprego aí, ele vai querer vir. Então, hoje existem canais lá dentro exatamente para acelerar esse processo e a mulher não ficar refém. Isso é ótimo. E isso é uma verdade que tem que ser lidada, porque assim, outro dia desses eu vi tá tendo aquele caso do Daniel Alves, de estupro, etc. E alguém falou assim, mas o Daniel Alves acabou com a carreira dele. Não, amor, ele acabou com a vida da mulher. A carreira dele, ele acaba todos os dias fazendo besteira. Mas a vida da mulher não vai voltar. Uma mulher que nem apareceu em nenhum momento com o rosto para dizer que queria ibope, como estavam falando, e que está tentando provar uma coisa que ela só falou uma vez e a verdade, o cara já mudou a versão N vezes. Então, nesse sentido, a manipulação, que é esse gaslighting, procure outros canais. Eu fui na delegacia tal, não fizeram. Vá na ouvidoria do tribunal e faça uma reclamação. Procure lá a vara de violência doméstica de Vitória, é uma das que está à frente até desses projetos. E procure profissionais. Sim. Eu atendo muitas mulheres, 90% do meu público é mulher. Fora isso, também existem comunidades que têm esses trabalhos que podem, porque hoje eu falo, não tenho dinheiro para terapia, que a gente fala, vai para uma terapia, vamos começar a se conhecer. Faculdades gratuitas, locais, CRAS, aí você tem que ir num CRAS, você tem que ir lá se cadastrar, você tem que fazer ali um Bolsa Família, um CAD único, para entender que você está necessitada para passar. Hoje existem muitos benefícios.
Então, existem formas dessa mulher hipossuficiente, vulnerável, começar a ter um norte. Para mulheres que já têm uma condição financeira melhor e que estão nesse problema maior, terapia. Terapia e amigas. Não Sim. tenha vergonha. Isso acontece com todo mundo. Se a gente sentar aqui, tem coisas que a gente nunca falou uma para outra, com medo do julgamento, com medo da vulnerabilidade, mas a vulnerabilidade é o que nos conecta. É verdade. Então, se você está nos vendo, procure ajuda. Gente, infelizmente tem muito assunto, a gente já tem que encerrar rapidinho, 30 segundos para cada uma deixar aí o que você recomenda para essa mulher que está assistindo a gente agora e que está enfrentando esse desafio de violência, está vivendo essa realidade de violência em casa ou no trabalho, enfim. Vai lá, Celina. Denuncie. Ouve os conselhos da minha amiga Paula, ela é entendida, né? Aprendi muito com ela hoje, muito com a GG, muito com a Zaine. E nós te ouvimos, nós acreditamos na sua história. Escute a sua amiga quando ela abrir, né? Quando é muito difícil ela sair desse ciclo, mas se elas se abrirem, dê atenção, dê orientação, procure estar presente e informada. Eu acho que é a informação para poder acolher isso. E apesar desses índices, né? Eu até notei que há décadas aumentar, né, a violação dos direitos humanos, há generalizado, mas não é inevitável, a menos que fiquemos em silêncio. Então, denuncie, procure as amigas e faça a sua parte. E Jesus te ama e a verdade liberta. Eu falo que busque ajuda, não fique sozinhas, sabe? Como a Celina falou. Tem amigos com que você possa contar, que vai estar ali para estar te ouvindo. Desabafe a sua dor, mesmo que você esteja na situação, não consiga sair. Talvez o desabafo, mais desabafo, mais desabafo, com o tempo isso vai te dar força. Peraí, eu vou sair daqui, eu tô tendo um pouco de consciência. Então, busque ajuda profissionais, se não tem condições. Sempre tem muitos recursos, como a Paula falou. Tem programas de cura, vários recursos que é 0800, que você consegue estar ali, buscando uma restauração emocional, que é muito importante. É isso aí. Existe um lugar seguro e esse lugar seguro não é sozinha, né? Isso. Esse lugar seguro a amizade é um lugar seguro. Porque através dessa amizade vai te conduzir para o caminho que você tem que andar. Sim. A amizade é um lugar seguro, o colo de Deus é um lugar seguro e qualquer lugar que não seja estar sozinha é muito melhor do que você ficar sofrendo. E é isso, procure ajuda e estamos aí. Venha pro Brave, às quintas-feiras, tem essa galera aqui pra gente se conectar. Mas assim, realmente, primeiro é que não acontece só com você. Tenha certeza disso. Não acontece só com você. Acontece comigo, acontece com todo mundo em níveis diferentes. Segundo busque em Deus quem é você. Lembra da sua essência. Eu sempre falo que o exercício quem era a menina Paula que acreditava? No que eu acreditava? E existem 3 perguntas que eu sempre peço para as minhas alunas ou mentorandas fazer. O que eu quero? O que eu mereço? E o que eu não abro mão dos meus valores? Quais são os meus valores? O que você quer tá aí? Ou você está querendo algo muito fora daí? O que você merece tá aí? Ou tá muito longe daí? E o que você não abre mão, você tá violando todos os dias para se manter nesse lugar? Existem locais muito melhores. Muito melhores. Então, responda essas 3 perguntas e você vai ter a resposta. Depois, eu só desejo força e em Deus, que é na nossa fraqueza que Ele se faz forte, né? Que Ele nos dá força, que você tenha força para seguir e dar o primeiro passo. Eu acho que para você que está assistindo, você precisa entender que você tem um valor. E não é a circunstância que define seu valor. Então, diante dessa dor, diante dessa circunstância, lembre-se de quem você é. E você é muito maior que tudo isso. Nós já falamos, busque ajuda, denuncie, mas olhe no espelho e reconheça quem é você. Porque não tem como a gente falar do ser eu sem se lembrar de um Criador. Então, você tem um valor que Jesus morreu lá na cruz por você. Então, que essa verdade também traga paz ao seu coração e esperança de que você sairá deste lugar. E se quiser conhecer a gente, estar mais próximo da gente, segue aí o
o @Conexão de Fora Move. E vem estar com a gente nos nossos encontros, manda lá um direct também, a gente pode responder, pode se conectar com você, pode te ajudar nesse processo também de ressignificação e de encontrar seu verdadeiro eu. Vem com a gente e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau!